Olá, meu nome é Meire. Eu tenho aqui este canal, que é o canal Vozes dos Espíritos. E hoje a minha finalidade de estar aqui com vocês é conversar um pouco a respeito, esclarecer um pouco a respeito da doutrina espírita, na visão da doutrina espírita, o que a doutrina espírita acha sobre a morte, né? Esse assunto que é um assunto muito polêmico, um assunto que intriga muita gente, que amedronta, e que, na verdade, as pessoas não deveriam ter medo de morrer, e sim de viver, porque a vida aqui é que é o difícil realmente. O difícil não é morrer, o difícil é viver e pôr em prática aquilo que deve ser posto em prática. Então, nós vamos esclarecer alguns pontos. Na verdade, a gente precisa entender que a gente vive em dois mundos, certo? A gente vive principalmente no mundo espiritual, como já dizia Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, existem muitos mundos habitados, longe daquilo que a gente pensa, que só aqui na Terra, e existem também diversos planos do mundo espiritual, entendeu? Então a gente precisa entender isso. Então o que acontece? A gente vive como espírito, a gente reencarna, e a gente, neste invólucro que nos é emprestado em forma de matéria, e a gente depois retorna à vida do espírito, que é uma vida verdadeira, uma vida real, entendeu? As pessoas não conseguem entender, pensam que o mundo dos espíritos é um mundo que é fantasioso. Não, mas é exatamente o que se vive aqui na Terra, é da mesma forma. Para nós entendermos a morte, nós precisamos entender também como se dá a vida. Então a vida ela é dada através de uma reencarnação que vem do mundo dos espíritos. Porque para que reencarnar? Nós reencarnamos porque nós temos que evoluir. No mundo dos espíritos existem escalas evolutivas, e essas escalas evolutivas elas só são alcançadas quando é praticada aqui na Terra, através da reencarnação. Então o espírito vem, ele reencarna, né? Ele toma conta desse invólucro, dessa roupagem. Quando ele completa a sua jornada, até porque o corpo físico ele perde sua essência vital, vem a óbito, então ele volta para o mundo dos espíritos. Então o que é que tem que ser feito nessa jornada? Tem que ser feito tudo que se aprendeu no mundo espiritual, porque no mundo espiritual existem escolas que ensinam a lei do amor, a lei de como viver bem aqui na Terra. Então, aqueles que puseram em prática todos os ensinamentos voltam para o mundo espiritual de uma forma mais evolutiva. Então, a sua morte se dá de forma mais tranquila, porque eles fizeram o que era para ser feito. Aqueles que não fizeram retardam seu desenvolvimento. Precisamos entender que tudo é um período. Existe a reencarnação exatamente na hora da concepção, né? Então o espírito já penetra naquele ser, né, do embrião, e ele vai desenvolvendo. Aí vem a infância, aí depois vem a fase adulta, aí depois vem o que a gente muito chama de terceira idade, e vence o vencimento dos órgãos vitais, né? Onde se pode dar morte por diversas formas. Às vezes a pessoa nem chega a nascer, às vezes a pessoa morre com pouco tempo, às vezes a pessoa completa até 100, 110 anos, outras vivem 60. Então tudo isso tem uma explicação que a gente vai falar sobre isso depois. Exatamente como eu estava explicando, existe a perda das condições vitais, né? Então, quando se tem a perda da condição vital que liga o espírito ao corpo, o que é que vai acontecer? Vai ter uma desvinculação desse laço que prende o espírito à matéria, né? Que é através do perispírito. Existe o espírito, aí vem o perispírito, que é que liga o espírito à alma, entendeu? Então, quando esse laço ele se desvincula, é quando chega a acontecer o óbito.
Existem diversos tipos de desencarne, né? A gente vai, como eu já falei, a gente vai falar sobre isso depois. Mas não dá para determinar, cada ser ele tem o seu desencarne de acordo com o seu merecimento, de acordo com aquela jornada que foi dada para ele. Então é como se diz, Jesus dizia também, a cada um suas obras, entendeu? Então tem que saber como você vive para você poder saber como você vai morrer. Se você vive bem, você vai morrer bem. Se você vive mal, você vai ter uma morte sofrida. E quando você acordar da morte também, depois você pode levar bastante tempo, você pode ser de forma rápida, você pode encontrar logo seus parentes, você pode não encontrar. Então, o desencarne, ele se dá de acordo com o que você vive. Por isso que é tão bom você viver bem, você viver numa onda de amor, você viver tranquilo, porque você morrendo tranquilo, você vai voltar para o mundo espiritual de uma forma tranquila. Muita gente fica se perguntando o que acontece quando a gente morre. Como eu já falei, depende muito do estado de vida de cada um. E o merecimento. Muitas vezes, muitas pessoas que morrem, quando elas acordam, elas já encontram ali seus parentes. É como se eles estivessem numa estação, num aeroporto, esperando aqueles parentes, entendeu? Aí você, às vezes, são vários casos, você às vezes está um pouco atordoado, você não sabe o que está acontecendo, mas você vê seu parente, então você diz: eu conheço essa pessoa, ela já morreu. Então você começa a se perguntar como você está vendo, e eles vêm exatamente para lhe ajudar. Seu espírito de protetores, você começa a ver os espíritos protetores, então eles vêm lhe acolher, de acordo com o seu merecimento. Porque da mesma forma que você pode encontrar seus parentes, você pode encontrar também seus desafetos. Aqueles que vêm lhe fazer cobrança, não só dessa vida, como de vidas passadas. Então, se você vive aqui na Terra, você vive bem, você já resgata muito de todos esses erros que você cometeu no passado. Então, quanto mais você resgata, você vai conseguir também ter o merecimento de encontrar com todas essas pessoas que você tanto ama e dar um prosseguimento à sua evolução espiritual. Existem planos, né? Então muita gente se pergunta: quando eu morrer, para onde é que eu vou? Né? Repetindo, depende da vida que você leva. Existem mundos inferiores que não são muito bons, existe o mundo mediano e existem os mundos superiores, os planos superiores. Né? O que é que acontece? A maioria dos espíritos ela fica no mundo mediano. Não são espíritos maus, mas são espíritos apegados à matéria. Por exemplo, uma pessoa que viveu a vida toda é escrava do que tem. A minha casa, o meu carro, o meu marido, o meu filho, tudo que ele acha que é dele. Então, a gente tem que viver de uma forma que as coisas não nos escravizem. Eu tenho minha casa, mas se eu perder minha casa, eu tenho meus pés. Eu tenho meu filho, mas se eu perder meu filho, na verdade eu tenho que entender que não perdi meu filho. Que meu filho foi resgatado para o mundo espiritual, aonde ele pertence. Meu marido, nós não estamos marido e mulher, ou nós não somos só marido e mulher, nós estamos nessa situação aqui como marido e mulher, mas poderemos no mundo espiritual, por algum motivo, termos sido pai e filho. E estamos agora marido e mulher para que resgatamos alguns erros, ou da parte do filho, ou da parte do pai, ou da parte da esposa, ou da parte do esposo. Então é isso que é necessário que se entenda. Muita gente também se pergunta o que acontece no mundo espiritual. Então as pessoas precisam entender que o mundo espiritual é muito mais intenso do que o mundo aqui na matéria. Tá entendendo? Lá se trabalha, lá se estuda, lá os espíritos se reúnem para fazer debates, eles se encontram para discutir as situações da população terrena, de como melhorar.
eles preparam aquelas pessoas para a reencarnação. Existe no mundo inferior uma necessidade de resgate muito grande, onde tem muitos espíritos trabalhando intensivamente. Os espíritos trabalham muito. Eles buscam resgatar todo esse ser que sai da Terra. Então a finalidade do mundo dos espíritos é resgate, estudo, evolução. Então precisa se saber que no mundo dos espíritos se trabalha e se estuda. Outras pessoas também procuram saber, quando existe um acidente, um avião, um ônibus e uma morte de 20, 30 pessoas, o que acontece? Elas vão para o mundo espiritual na mesma hora? Vão, claro que vão. Por quê? Para onde vão é que não sabemos. Cada um as suas obras. Mas a morte se deu no mesmo momento, morreu, já se está no mundo espiritual. Entendeu? Não é como você, eu estou aqui, eu vou pegar um transporte, vou pegar um avião, vou para o Rio, chego em tantas horas. Não. Morreu, já está no mundo espiritual. Agora, para onde vai, aí já é outra explicação com relação a que vida você levou, que a gente vai falar em outro momento. Muitas pessoas podem se perguntar também, o que é que eu faço para morrer bem? Para morrer bem, viva bem, viva bem. É necessário que se entenda, não se pode ser egoísta. Você tem que aprender a orar e vigiar, como Jesus dizia. Você não pode ser avarento, né? As leis, elas não proíbem que você evolua, que você ganhe dinheiro. O problema não é esse, o problema é o que você faz de toda essa situação que você adquire. O problema se faz como você trata seu filho, como você trata seu marido, como você trata seu colega de trabalho, como você trata o seu empregado. Que tipo de trabalho você faz para a evolução da humanidade? Você é uma pessoa que se ama, amar é um leque muito grande. Então o amor pode ser quando você dá emprego, porque quando você dá emprego, você ajuda aquela pessoa a evoluir. Quando você cuida de animais, quando você cuida de crianças, de idosos, quando você doa seu tempo. A maior caridade é não aquela que bate na sua porta, que você pega uma banana, um pão, uma coisa, um dinheiro e dá àquela pessoa. A maior caridade é aquela que você doa seu tempo. Então, na verdade, é isso. A morte não é um mistério. O mistério é como você vai viver aqui. O mistério que as pessoas precisam acabar é saber que a morte é só um passamento, que existe uma vida verdadeira após a morte e que ela tem que viver bem para poder morrer bem. É isso. Então, obrigada por terem escutado. Se quiserem deixar seu like, se quiserem se inscrever no canal, e posteriormente a gente vai fazer outro vídeo, ok? Muito obrigada.